hoje eu venho falar com vocês. É um teminha que eu não queria nem abordar, sabe? Mas eu tô achando importante abordar, porque eu andei vendo, né, algumas coisas por aí, né, algumas pessoas, né, que têm falado muito sobre Deus, né, sobre o fim dos tempos. E uma coisa que eu acabei notando, né, de muitas pessoas que estão falando as mesmas coisas, porque tem crenças diferentes, porque tem isso, né? As pessoas têm crenças diferentes, elas acreditam numa coisa, outra acredita em outra e tal, mas no fim das contas é assim, é um apontando pro outro, entendeu? Ah, não, porque eles, não sei o quê, não, porque eles, não, são eles que são assim, são aqueles que são assim. Não, porque o certo é o judaísmo, não, o certo é o cristianismo, não, o islamismo não é o certo. E nessa história, acabamos vendo que aquilo o que as pessoas reclamam do outro, elas mesmas acabam fazendo. Então, a questão que eu tô vendo falar agora é justamente isso, né? Aquelas pessoas que ficam se acusando. Não, a minha religião que é certa, não, a sua que é certa. Não, porque o meu profeta que falou a verdade. Não, o seu profeta não é verdadeiro. Não, porque sabe aquela história toda? Então eu tava vendo isso, né? Que o que me chama atenção em tudo isso é ver que no meio de tudo isso há muita hipocrisia também. Porque a questão é o seguinte: se a gente voltar no tempo, né, eu aqui falo pra você, como eu já falei aqui, eu sou um espiritualista. Eu raciocino sobre as coisas, entendeu? Então eu raciocino, penso através da minha própria oração em Deus, é assim que eu faço, né? E vendo coisas por aí, eu andei analisando e pensando assim, sabe? Porque no fim da história acaba acontecendo muita hipocrisia. E eu acho que é importante a gente começar a gente falar sobre isso também, para que a gente entenda, né? Para que a gente não venha também cometer esses mesmos erros. Na vida, a gente nasce com o cérebro que é justamente para isso, para que você raciocine sobre as questões. Nós não nascemos para ouvir o que disseram há 50 milhões de anos atrás e dar como verdadeiro, como absoluto, né? Claro, se você quiser fazer isso na sua vida, você pode. Você é livre para agir da forma que você quiser na sua vida, porque você tem livre-arbítrio para isso, né? Mas, eu penso assim: quando a gente lida com uma coisa ao qual você não pode comprovar, né, aquilo, no sentido de que qual comprovação? A comprovação de que aquilo foi realmente dito daquela forma e escrito daquela forma para que realmente fosse interpretado dessa maneira, entendeu? Porque no final das contas as pessoas interpretam muitas coisas também que são escritas nos livros sagrados da forma que lhe convém. Elas acreditam de uma forma, eu acho que estava querendo dizer isso, era isso que ele estava querendo dizer. Não, então assim, acaba que em momentos a pessoa estava falando com a pessoa que fala nos livros sagrados, estava falando de forma figurada e depois ela não estava falando de forma figurada, ela estava falando de forma concreta, né? Então você acaba misturando, por quê? Porque quando me convém, aquilo está falando uma coisa, quando não me convém, aquilo está falando outra coisa. E outra, o meu ponto de vista é esse, o ponto de vista do outro é aquele outro. Então, quando a gente lida com essas questões, né, de antigamente principalmente, né, dos livros, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente não raciocinar sobre as coisas em cima, a gente acaba vindo, ou as pessoas acabam cometendo erros, né? Repetindo erros antigos, né? Ou elas não aprendem o hábito do raciocinar, que é preciso você, quando lê suas coisas, quando você vê as suas coisas, quando você faz sua oração, né? E você tem a sua crença, é importante que você raciocine em cima disso. Entendeu? Porque senão você fica assim que nem só, não, você só veio aqui pra ser robozinho, você vai lá, segue, amém, é só aquilo. E não é assim, a gente não nasce pra ser robô, a gente nasce pra raciocinar em cima das questões, entendeu? Eu tava vendo isso, né, eu comecei a ver umas pessoas que são, por exemplo, tem judeu, né, falando, por exemplo, de cristão, dizendo que é na verdade Cristo, como eu já falei em outro vídeo, eu não sei se soltei ainda, mas se eu não soltei, eu vou soltar. Tem gente que fala que Jesus Cristo era um bruxo, rabinos importantes, né, que eu já vi falar exatamente isso. Ele era um bruxo, ele fazia, na verdade, umas magias, umas coisas assim. E o que eu venho dizer hoje em relação não só a isso, né? Porque também acontece também de pessoas falarem mal do Islã, né? Falarem mal dos árabes, entendeu? Falar que os árabes não são bons, falar que o Islã é muito terrível, né? Que na verdade o muçulmano, eles são seres terríveis, eles na verdade querem matar todos os cristãos, né? Na verdade eles estão perseguindo os cristãos, né? Quando na verdade eles também estão sendo perseguidos em muitos lugares do mundo. Entendeu? Então, o que eu venho falar hoje com vocês é o seguinte: a gente precisa raciocinar em cima das coisas, né? A gente não pode ter paixão. É o que eu digo pra você, a paixão muitas vezes cega as pessoas.
A gente tem que analisar os fatos para que você não cometa erros, né? Para que você não seja, na verdade, uma massa de manobra da própria negatividade. Eu mesmo vou compartilhar com vocês um ponto de vista meu. Uma coisa que eu achava muito estranha e sempre achei estranho, e vou falar bem a verdade para você, é que na época antiga, na época dos judeus, quando os judeus começaram a dizer que eles eram o povo de Deus, eu pensava assim, como deve ter sido para as pessoas na época olhar as pessoas, o povo judeu, e ver eles se intitulando o povo de Deus, né? Quando na verdade existiam outras pessoas que tinham outras crenças, mas que acreditavam também que eram os deuses, que eram deuses também, eles também eram filhos de deuses, entendeu? Vamos supor assim. E na verdade quando eles vêm e se intitulam, não, nós somos os escolhidos, né, por Deus. E quando naquela época, como deve ter sido para as pessoas que tinham outras religiões, que tinham outras crenças na época, olhar esse povo se intitulando o povo de Deus quando os outros não eram de Deus, sabe como é que é? É como se fosse assim, nós somos, vocês não são. Como deve ter sido para aquela humanidade daquela época ter lidado com isso. Porque eu sempre achei isso uma coisa muito estranha, pra falar bem a verdade pra você. Você vai dizer, nossa Carol, você tá contestando que o povo de Deus seja o povo escolhido de Deus? Olha gente, é como eu falo pra vocês, tem muita coisa estranha, na verdade, muita coisa estranha. Muita coisa estranha de lá de trás mesmo, da época antiga, né? Que já começa pelo seguinte, muitos escritos que já estavam escritos em outros muros, que estavam escritos em outros pergaminhos, que estavam escritos em outras civilizações que remetem às mesmas histórias escritas na Bíblia. Só que essas histórias aconteciam muito antes da Bíblia, você entendeu? Por exemplo, assim também o judaísmo. Então, uma coisa que eu acho estranha e sempre achei, vou falar uma coisa pra vocês. Agora eu tô abrindo mesmo a minha estranheza. Aquele momento quando os judeus voltam pra cidade deles e que tá lá, as pessoas já estão apossadas da cidade deles, quando eles entram, né? Que é um mando de Deus, né? Deus manda que eles entrem na cidade e combatam, né? E matem todo mundo, entendeu? Exterminem todo mundo para que eles voltem para a cidade, né? Então assim, vocês vão entrar e vão matar todo mundo. Aí você vai me dizer o seguinte, mas Carol, era dito que eles eram pessoas corruptas, né? Eles, sei lá, eram estupradores, eram isso. Eles poderiam ser os demônios encarnados, você entendeu? Eu não tô falando disso. Eu tô falando que um Deus chegaria e diria assim, olha, vai lá e mata todo mundo, entendeu? E tudo bem, entendeu? E aí vocês voltam pra cidade, fica lá tudo bem, né? Isso é muito estranho, vindo de um Deus do universo misericordioso, entendeu? Porque o próprio Deus do universo, se ele quisesse, ele poderia ter tirado todo mundo que estava naquela cidade, que era das trevas, do corpo. Ele poderia ter tirado do corpo físico, entendeu? Era só ele, vou fazer o seguinte, eu vou exterminar essa nação, esse grupo dessa cidade, vou exterminar esse povoado, entendeu? Vocês quando chegarem lá, vocês vão ver que eles vão estar todos mortos no chão, porque eu mesmo vou tirar a essência espiritual deles de dentro do corpo. Pronto. E já tava tudo tranquilo. Quando a gente vê um Deus que manda matar, que manda fazer, que manda... Muitas vezes tem isso, tá? Porque muitas vezes nos escritos sagrados tem muitos falando sobre guerras, das coisas que Deus mandou matar. Que Deus era o Deus justiceiro, da justiça, né? Mas o Deus era o Deus da justiça através das pessoas ou o Deus era o Deus da justiça dele mesmo ir fazer a justiça? Você percebe, muitas pessoas acabam não confundindo, elas acabam, em consequência disso, né, visto esse Deus, que é um Deus que manda matar um monte de gente, mesmo sendo das trevas, manda matar, manda fazer as próprias pessoas que são de Deus, porque matar não é simples, Você pegar uma espada e enfiar numa pessoa, isso não é simples, né? Isso requer uma adrenalina, isso requer uma energia que você acaba tendo que se anexar para conseguir fazer aqueles feitos, entendeu? É uma demanda de um monte de coisas terríveis para que você vá e assassine as pessoas. No entanto, as pessoas acreditam nisso, né? Acreditam nisso. Que era o quê? Mando de Deus, que Deus mandou fazer isso, Deus mandou assim. E eu fico pensando, era tão calha, né? É incrível, porque muitas vezes calhava com o que eles estavam querendo fazer. Então, assim, tem muita coisa estranha no meio dessa história, né? Aí você vai dizer assim, mas você está contestando a Deus? Não, não estou contestando a Deus, eu estou contestando escritos e palavras de pessoas. Eu não estou contestando a Deus. Deus é Deus, entendeu? Deus é Deus. Deus, o Senhor do Universo, ele manda. Ele manda.
entendeu? Mas será que ele mandaria matar as pessoas? Isso é uma dúvida que tem surgido também entre as pessoas, né? Relatando isso, mas como é que quando chegar a hora de a gente combater, tem pessoas que têm falado isso, né? Não é só uma pessoa, são várias pessoas que eu tenho visto esse pensamento. Como é que a gente vai fazer para combater, né? Quando chegar o momento X? E na verdade, quando Jesus Cristo vem e traz a palavra, e aí é que é a questão, principalmente para quem é cristão, né, não entendeu a palavra de Jesus. Porque quando Jesus vem e traz a palavra de que você não precisa guerrilhar com espadas, na verdade a questão é toda espiritual, né? Quando ele vem, que ele diz assim, dê a outra face, mas não é da outra face, porque ele vai lhe arrancar uma coisa, dá a outra face para ele arrancar outra. Não, você também não é idiota, ninguém é idiota, né? E não tem porquê isso, né? É claro que ele não estava querendo falar isso, porque na verdade quando Jesus Cristo diz que você dê a outra face, ele está dizendo justamente o que? Olha, mostra para ele o outro lado, entendeu? Se ele está nas trevas, mostra a luz, né? Então é mais ou menos isso que Jesus Cristo estava querendo falar. Então, tem muita gente pensando nisso, né? Como é que eu vou me salvar? Ou então, será que eu vou ter que pegar espadas? Eu vou ter que pegar, porque é muito estranho Jesus Cristo não falar de a gente pegar em espadas. E, no entanto, o outro velho Deus, aquele Deus de antes, dizia que as pessoas iam pra guerra, que levava espada, que matasse não sei o quê. Deus mandava vários mandados, né? Que tinha que matar isso, que tinha que fazer aquilo, um monte de coisa Deus mandava. Mas, quando veio Jesus, ele diz, não. Né? Orem a Deus, estejam com Deus e não sejam violentos e essas coisas todas, não façam nada disso, né? E no entanto, essas pessoas começam a pensar o seguinte, as pessoas que são cristãs, elas começam a pensar, mas e aí, quando chegar o tempo, eu tenho que defender, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, não sei o que, falando um monte de coisa, né? Porque é muito estranho, as próprias pessoas questionando, é muito estranho que Jesus não tenha falado isso, se o próprio Pai disse que a gente deveria fazer isso e isso, por que ele vem pessoas cristãs que acreditam no Cristo, você entendeu? Dizendo esse tipo de coisa. Eu começo a refletir sobre isso, sabe? Sobre a palavra de Deus, sobre o posicionamento das pessoas perante as escrituras, perante aquilo que foi passado para elas, porque não quer dizer que aquilo ali seja totalmente a realidade. Entendeu? Não quer dizer que aquilo ali seja realmente a verdade. Por exemplo, a palavra de Jesus. O que é a palavra de Jesus? Eu sempre digo isso. Porque eu amo a Jesus, gosto muito de Jesus, né? É uma comunhão que eu tenho com Jesus desde que eu era criança. Por que eu tenho tanta comunhão com Jesus? Porque Jesus era coerente naquilo que ele falava. As práticas da luz de Jesus, elas são muito visíveis. As práticas de Jesus, elas são muito... as coisas que ele ensinava são coisas muito maravilhosas, que se você fizer, você aplicar na sua vida, você encontra uma plenitude que é algo assim, você comprova, você não só fica no âmbito do falatório, do tá escrito assim, tá escrito assado, sei, mas quem escreveu? Sei, será que estava querendo dizer isso mesmo? Essas coisas todas, né? E quem foi que escreveu? Muitas pessoas nem foram elas que escreveram, foram elas ouviram a história e replicaram. E quantos telefones sem fio tem no meio dessa história? Você entendeu? Então, assim, você percebe que a palavra de Cristo, quando você ouve a palavra de Cristo, na verdade, que não é digna, e eu mesmo digo, não duvido de nada da palavra de Cristo. Da palavra de Cristo eu não duvido de nada. Do livro sagrado inteiro eu duvido, sim, entendeu? De muitas coisas, né? Muitas coisas, não só de Bíblia, mas de outras coisas que são muito estranhas, entendeu? São muito convenientes para a época, são muito convenientes para alguns povos, né? Ditos. Então, assim, mas a palavra de Jesus, ela é muito boa e ela é muito bacana. Por quê? Porque você vive aquela palavra, não é só uma promessa, sabe? A palavra de Jesus não é só uma promessa. A palavra de Jesus é uma verdade. A palavra de Jesus é uma vivência. Por quê? Porque quando você vive, você vê a magia divina. Você entendeu? Você vê, você sente a conexão cósmica. Você traz realmente aquela luz divina, você com Deus, você entendeu? Você e as suas comunicações extrafísicas, isso acontece. Essas comunicações extrafísicas, elas acontecem quando você segue a palavra de Cristo. Verdadeiramente. Então, a palavra de Cristo, ela é muito forte. Se você pensar muito bem, e que hoje eu estou especulando, perceba. Se você pensar bem, se o judaísmo estava aí, estava caminhando e tudo mais, por que Deus ia mandar o filho dele para a terra? Se está tudo maravilhoso, ele já tem as escrituras. Você entendeu?
Por que que ele vai mandar o filho para trás se ele poderia simplesmente acionar qualquer outro profeta, sabe? Qualquer outra pessoa que estivesse ali, né? Qual era o intuito de realmente ter qual era o intuito? Qual era o intuito de ter realmente alguém especial, né? No sentido de mandando realmente alguém que fosse o pico, né? Para a Terra, para realmente trazer uma mensagem, né? Para passar tudo o que passou. E se o judaísmo já estava ali, entendeu? Então você vê o seguinte, mas o povo estava desvirtuado. O povo estava desvirtuado desde quando? Já perceberam isso? Desde quando estavam desvirtuados? O povo estava praticando coisas que não deveriam praticar. Desde quando? Será que isso não veio desde as escrituras? Será que isso não pode ter vindo desde outras pregações? De outras falas, de outros ditos, de outros supostos encontros com Deus? Você entendeu? Então, no meio daquela história toda, Deus vai lá e manda, não, vou mandar alguém de peso agora, pá, entendeu? Para alertar, para abrir o olho daquelas pessoas, entendeu? Que estão seguindo coisas divinas, pensando que são divinas, mas na verdade não são tão divinas assim. Porque é muito estranho. É muito estranho. Um Deus que manda matar as pessoas, um Deus que manda as próprias pessoas pegar na arma e matar as pessoas. É muito estranho. Um Deus misericordioso que depois de tempos ele manda esse alguém de peso, que é o filho dele, né? Como as pessoas acreditam, o filho dele, para falar justamente isso. Não faça isso, não pegue armas, nada, esteja com Deus, porque o próprio Deus te salvará. O próprio Deus te ajudará. O próprio Deus virá na sua intercessão. Ele virá te ajudar no momento certo. E no final das contas, uma coisa que eu tenho percebido muito entre as pessoas, e eu tô falando isso aqui, é uma análise muito legal, que é justamente pra gente especular isso. Especular, só pensar sobre isso. Porque no fim, o que chama a minha atenção é a degladiação. As pessoas se degladeiam. Então, elas falam que um tá perseguindo o outro, mas na verdade é outra religião que tá perseguindo, não é aquele povo que tá perseguindo o outro, e no final das contas tá todo mundo apontando o dedo pra todo mundo, entendeu? Não tem ninguém neutro dizendo assim, olha, se eles estão apontando pra eles, o problema é deles, eu vou ficar aqui e o que Deus quiser vai ser, né? Alguém que é de Deus mesmo, sabe? De raça. Alguém que tem fé, que acredita nas palavras, né? Ou que seja até nas escrituras, mas que realmente acredita na fé, na luz de Deus, né? Quando Deus diz, não se preocupe, né? Esteja com Deus, esteja com a luz, esteja com o Pai, que tudo vai dar certo no final, entendeu? No final vai acontecer coisa e tudo mais, mas no final Ele vai te ajudar. E aquele que está com Deus, e aquele que está com a luz de Deus, e aquele que está no caminho de Deus, esse será salvo. Esse, Deus vai pegar esse pela mão, entendeu? Porém, no entanto, o que a gente vê é isso, né? Muitas vezes eu vejo pessoas que se dizem cristãs, que se dizem de Deus, que se dizem assíduas das escrituras. São muitas pessoas, tá, gente? Eu não tô falando nem de uma nem de duas, não. Eu tô vendo que eu tenho visto aí pelas pessoas, né? E que mais no final da história, qualquer coisinha que esquenta o sangue dela, qualquer coisinha que a pessoa sente mais assim, ah não, se eles quiserem fazer isso, gente, aí a gente já pega, eu mesmo vou pegar uma espada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e se diz de Deus. Eu olho para aquilo dali e eu falo assim, sabe, não vê o tamanho do desequilíbrio, porque no fim das contas, você vai dizer o seguinte, mas Carol, eu quero saber o seguinte, se fosse você, sua família, você não vai fazer nada não? Você não vai pegar nada? Eu falei, não, a questão não é essa. A questão não é a gente se enraivecer, sabe? Estar nas trevas antes mesmo que as coisas aconteçam. Você nem sabe o que vai acontecer com você. Você nem sabe o que vai acontecer com você. Ninguém tem o mesmo destino sobre a terra, ninguém. Nas escrituras falam que serão perseguidos, nas escrituras falam que serão mortos. Quem disse que será você? Mas, no entanto, as pessoas se dizem de Deus, mas elas se desequilibram. E desequilíbrio é falta de fé, sinceramente, tá? Porque quem tem fé em Deus não precisa se desequilibrar. Não precisa porque tem fé, porque acredita, tem certeza da vitória. Então, não importa o que aconteça, a vitória vem. Não precisa se descabelar, não precisa se matar, não precisa gritar, brigar, planejar. Porque não precisa nem planejar. Se acontecer isso, o que é que eu vou fazer? Eu pego, eu faço isso, eu faço aquilo. Não precisa nem falar essas aberrações. Porque na verdade é o seguinte, quando a gente tem fé em Deus, a gente tem o coração tranquilo. Ah, mas você não está vendo tudo que está acontecendo? Eu estou vendo, mas é por isso mesmo que nós temos que ter o coração tranquilo. Um bom cristão, ou uma pessoa que realmente tem fé no cosmos,
fé em Deus, fé no grande Criador, você não precisa desequilibrar. Você não precisa entrar no caos, começar a combater, brigar por algo que nem aconteceu ainda. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tá não sei o que, não. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer não sei o que lá. Eu mesmo digo, se não, eu pego, eu dou um tiro na cara, eu faço não sei o que. As pessoas. E aí você vê a realidade do coração das pessoas. Porque, na verdade, as pessoas estão falando sobre Deus, as pessoas querem a Deus, mas qualquer coisa enraivecida desse mundo, que é exatamente o que a negatividade quer, enraivecer as pessoas, para que elas estejam desequilibradas, para que essas energias estejam próximas delas. Porque quando você está desequilibrada, as energias colam em você e elas ficam lá. Entendeu? Te marinando, fazendo um monte de coisa que você não gosta, entendeu? Te perseguindo, né? E quando vê você tá exausto e é isso mesmo que elas querem, elas vão consumindo sua energia. E isso tudo é dito, isso é normal. O próprio Jesus veio falar tudo isso, gente, entendeu? Não fica nas trevas, busca o Pai, o clemente, o misericordioso, né? Que no momento certo Deus está contigo, Ele vai te proteger se Ele tiver que te proteger. É proteção que você quer? Você não quer passar pelo terror? Ora a Deus, que eu não passe pelo terror, me livre desse mal. Então quando você faz isso para Deus e você é uma pessoa de bem, Deus vai te livrar. Ele bota um anjo lá. As pessoas se esquecem, por exemplo, daquela passagem que Jesus, por exemplo, passa no meio da multidão. Um monte de multidão que se Jesus estivesse ali, iam matar ele e iam linchar ele. Ele passa no meio da multidão totalmente transfigurado, porque Deus traz exatamente essa força do cosmos, trabalha a energia extrafísica no corpo físico e transmuta a face de Jesus, para que Jesus passe por aquele lugar e ninguém veja. Então, assim, esse é o Deus que Jesus falava. É o Deus que perfeitamente, se você acredita nesse Deus, você não precisa nem imaginar você já com a arma na mão, metendo no cara, no povo, não sei. Não precisa nem imaginar essas trevas. Você entendeu? Porque quem acredita no Pai verdadeiro, no grande Criador do universo, naquele ser que vai te ajudar no momento de precisão, porque Jesus, por exemplo, fala, peça e receberás, busca e encontrarás, bata e a porta será aberta, Ele vai te dar um alento. Se você não é das trevas, Deus vai te dar um alento. Ele não vai deixar que você passe a mesma coisa que as pessoas que estão nas trevas vão passar. Você entendeu? Então é a certeza da luz, é a certeza da positividade, é a certeza do Deus vai pegar na minha mão. Ele não vai permitir que aconteça nada nem comigo, nem com a minha família. Você entendeu? É a certeza da fé no Criador. Então, assim, tem muitas coisas que são contraditórias, entendeu? Por exemplo, isso, matar os inimigos, matar com morte morrida mesmo, matar pela própria mão. Isso é uma coisa que, incentivada por Deus, eu sinceramente digo, né? Eu não creio nisso, tá? Eu não creio nisso em nenhum livro sagrado que diga que Deus mandou fazer isso e aquilo. Eu não creio nisso, tá? Porque o Deus do universo, ele não é morte, ele é luz, ele é vida, né? E mesmo que sejam pessoas que mereciam aquilo, não virá pela sua mão, virá pela mão de anjo, entendeu? Virar pela própria mão de Deus, tirando ali, ó, os seres dos corpos físicos, porque é muito possível fazer isso, entendeu? Quando as pessoas estão para morrer, muita gente faz isso. Tem muitas espiritualidades que dizem, ó, que ele já tá na hora dele, né? Ele vai ter que fazer a passagem, já tá na hora dele, essas coisas todas. Eles vão lá, ajudam o homem tudinho para ir-se embora, não sei o que, não. Já é dito, já tem gente que tem o caminho marcado e tem gente que, por ter uma espiritualidade muito grande, isso aí eu já tô falando sobre espiritualidade, muito grande, ela pode até prolongar a estadia dela na Terra, dependendo do que ela está fazendo, dependendo do que ela quer, dependendo do como está a espiritualidade dela, se é possível que isso seja feito, e isso é muito possível, tá? Não é que assim, a pessoa já tem um dia marcado que vai morrer, não, tá? Tem mais ou menos ali, mas pode acontecer de ir mais, de acontecer outra coisa, entendeu? Tudo é flexível, né? Porque a gente está vivendo, gente, com aprendizagem de espírito, com evolução espiritual. É que nem muitas pessoas pensam assim, por que o Criador, né? Muita gente não acredita, por exemplo, em reencarnação, né? Elas não acreditam em reencarnação. É um questionamento, tá? Só que eu penso o seguinte, você não acredita em reencarnação, ok, acredito em você. Tá bom, mas o negócio é o seguinte, você mesmo, olha uma coisa, já refletiu sobre uma coisa? Por que Deus maravilhoso, clemente e misericordioso colocariam pessoas para viver coisas muito lindas, muito maravilhosas, você entendeu?
E, né, uma vida estável, uma família maravilhosa, harmônica, cheia de luz, cheia de coisas maravilhosas, e colocariam pessoas para viver trevas. Já desde criança, mesmo criança já passa por um monte de coisa ruim, aí depois a vida dela é terrível, é não sei aonde, nanana. E por que que você, por exemplo, vamos supor que você é a pessoa do bem, por que que você merecia estar lá? Deus achou que você merecia e botou outros seres para viver uma coisa terrível. Por quê? Porque você, em que você seria melhor do que aqueles outros irmãos? Para um Deus que é justo. São coisas que as pessoas não param para refletir, que são muito óbvias. São coisas que você não para para refletir, mas são coisas muito óbvias, né? Como que Deus, o Criador do Universo, perfeito em sua concepção, né? Em sua criatividade, sua criação, permitiriam que certas pessoas sofressem tanto e outras não. Umas pessoas nascessem tão maravilhosas e outras pessoas sofressem. Porque Deus maravilhoso permitiria que pessoas já desde do berço, já nascendo, sofrendo, enquanto que outras não, já nascem linda e maravilhosa. Ah, porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim? Que argumento mais simplório, né? Vamos falar a verdade? Simplório. Sendo que o Deus do Universo é tão minucioso nas suas questões. Deus do Universo é tão minucioso nas suas elaborações, né? Por que ele permitiria que pessoas já nascessem? Então, uma pessoa da África morrendo de fome, caído, cheio de gente, cheio de mosca em cima, né? Vivendo ali, sabe, daquele jeito horrível, e uma pessoa super ali tranquila, nasceu num hospital particular, super bacana, numa família bem bacana, cheia de comida, roupinhas bacanas, até viagens e tudo mais, uma coisa maravilhosa. Por quê? Se o Deus é justo para todo mundo. Aí os pensamentos rasos, né? Porque tem muita gente que tem pensamento raso. Os pensamentos rasos vão dizer assim: ah, não, porque Deus quis. Como se isso fosse uma coisa só simples, só porque Deus quis. Ah, mas isso já é pouco? Não, isso não é justo. A questão é essa, entendeu? Não tem justiça nessa questão se você olhar pelo âmbito simplório da coisa. Sendo que o Deus é o Deus da justiça, ele é justo, né? Então eu digo pra você, acredite ou não, a encarnação ela existe, tá? E graças a Deus porque ela existe, porque cada dia você vai melhorando, entendeu? Cada dia você vai subindo os batentes, graças a Deus. Eu sei que muita gente não gosta, ela não concorda, diz que não está nas escrituras, porque na verdade é o seguinte, tem que estar na escritura, né? Minha amiga, se não tiver na escritura, qualquer coisa, entendeu? Eu nem sei, não estava nem na escritura o carro não estava na escritura. Eu não sei como é que as pessoas andam de carro, porque o carro não estava nas escrituras. Tá certo você criar um motor, andar e não andar com as suas próprias pernas, sendo que Deus te deu pernas, é pra você andar, não é pra você andar de carro, entendeu? Porque Deus te deu as pernas, se Deus te deu as pernas é pra você somente andar, não é pra andar de carro não é pra andar de avião, entendeu? Isso não estava nas escrituras. Então assim, tem muitas coisas que é o que eu digo pra você, o fundamento X que eu tô querendo elaborar aqui é que na vida a gente tem, que eu acho que é uma obrigação, na verdade, de cada pessoa. Ela pode acreditar no que ela quiser, não tem problema nenhum. Mas quando ela chega ao âmbito de apontar, ou quando ela chega ao âmbito de dizer que é de Deus, que é de luz e não sei o quê, mas o tempo inteiro tá dizendo assim: não, mas se chegar naquela época eu pego meu facão, eu pego meu revólver, eu dou um tiro na cara de não sei quem, eu mesmo faço. Quando pessoas que começam a elaborar isso, elas têm que refletir, porque elas não percebem que elas estão em completamente desequilíbrio da própria luz de Deus. Porque quando Jesus Cristo mesmo vem à Terra e ele fala que você não deve ser violento e essas coisas todas, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que você tem uma arma muito maior do que aquelas de revólver, entendeu? A arma energética, a arma de Deus, entendeu? E como é essa arma de Deus? Como é que ela vai chegar até mim, né? Porque é isso que as pessoas não entendem, né? Quando você tem energia divina, quando você é de Deus, Deus transmuta. Transmuta o quê? Você passa no meio da multidão e ninguém te vê. Você fica invisível. Você passa no meio da multidão, ninguém reconhece seu rosto, o rosto da sua família. Entendeu? Você passa no meio da multidão, milhares de coisas. Você toma uma vacina e a vacina não faz efeito. Entendeu? Por quê? Porque você tá blindado. Então, assim, muitas pessoas,
É o que eu tô querendo dizer. Muitas pessoas, elas falam assim, eu acredito em Deus, no Criador. Mas na verdade é o seguinte, tá todo mundo aqui. Todo mundo diz, como é que eu vou me proteger? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, se vier pra cima de mim, da minha família, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você fala, meu Deus, mas você não acredita em Deus? Você não acredita que Deus vai te ajudar naquele momento? Então, assim, aí é o que eu digo, é muito fácil, eu vejo as pessoas dizendo que são de Deus, mas elas estão apontando umas para as outras, né? Dizendo, não, porque o povo judeu é que é o bom, ou o povo judeu não é o bom, né? Não, o cristão é que é, não, o cristão não é bom. Não, o islamismo é que não é bom. Não, o islamismo é bom. Então, assim, acaba-se que muitas pessoas que condenam os outros, né? Condenam os outros porque acham, não gosto, porque o povo árabe também tá lá tentando Israel, porque tá querendo Israel, por exemplo, né? Por exemplo, que é Israel, mas Israel é do povo judeu. Eu não sei o que, é um absurdo aquela briga. Eu não sei o que, minha filha, aquela briga é desde o início dos tempos. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Aquela briga lá não vai se acabar. Você entendeu? Aquilo ali é uma coisa que só vai se acabar no momento que tiver que se acabar com um grande acontecimento. Você entendeu? Porque é uma coisa territorial, é uma coisa que já virou uma, como é que eu posso dizer, já é sistemático, aquele negócio já é um ali, um perseguindo o outro, já virou uma coisa, sabe, energética já, entendeu? Por mais que você nem tenha tanta raiva, tanta coisa assim, mas você acaba tendo, porque você tem que ter, você entendeu? Já é uma coisa demais, então você fala assim, eu tenho que defender a Israel, eu tenho que defender Israel ou eu tenho que defender o povo tal, né? E no fim da história, no fim da questão toda, né, tem muita gente querendo defender Israel, que acaba sendo os próprios cristãos, e muitas vezes os cristãos levantam bandeiras onde os próprios outros povos querem detonar os cristãos, você entendeu? E naquela história fica assim, as pessoas não refletem sobre o que elas estão falando. Elas não refletem sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, muita gente querendo defender, por exemplo, Israel, mas Israel, o que é Israel? Israel não é Israel, né? O que é Israel de Deus, né? Vamos dizer assim, o povo de Deus, né? O povo de Deus somos todos aqueles que acreditam em Deus, gente. Todos aqueles que acreditam em Deus são o povo de Deus, entendeu? Então, ele pode ser qualquer um. Ele pode ser judeu, é um judeu verdadeiro, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que respeita o próximo. É uma pessoa que tem amor a Deus de verdade, amou os seus irmãos, não interessa a raça, não interessa o credo, tá? Não interessa o que ela crê, mas respeita. Então, uma pessoa de Deus. A mesma coisa um cristão. O cristão é assim, o muçulmano é assim, esse respeito, aquelas pessoas que respeitam, ou você tá tirando um grupo de pessoas por todos, sabe? Vou tirar esse grupinho de pessoas e vou dizer que é todo mundo. Não é assim, né? É dizer que árabe é terrorista. Tem um grupinho de árabe que é terrorista? Tem uma grande população de pessoas de bem que são árabes e são islâmicas, mas são pessoas do bem? Tem. Então, assim, é o que eu digo pra você, né? Mas no fundo fica aquele negócio, não, vou defender, mas na verdade eu sou de Deus, eu aceito todo mundo, eu respeito, mas tá perseguindo, concorda? Tá perseguindo, tá falando um monte de coisa, tá reclamando de uma coisa que o outro faz, mas você também está fazendo, você entendeu? Porque eu penso assim, se eu reclamo de uma coisa que eu tô vendo que a pessoa tá fazendo, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu vou reclamar, eu vou dizer assim, gente, acontece isso e isso. Porém, no mundo existe todos os tipos. Tem pessoas que são do bem, pessoas que não são do bem. As pessoas que estão fazendo isso, que não são do bem, não têm o cuidado. As pessoas não têm o cuidado de separação. Elas não separam as coisas, né? Elas sempre englobam todo mundo e, no entanto, ela cai no mesmo pecado, nas mesmas circunstâncias daquelas pessoas aos quais elas estão recriminando, né? Aos quais elas estão caluniando muitas vezes, né? Porque elas dizem que todo mundo é de um jeito, sendo que a gente sabe muito bem que ninguém é igual a ninguém, né? Eu não posso dizer que no meu bairro as pessoas são muito frescas, são isso, são aquilo outro. Eu vou dizer isso das pessoas, que as pessoas são isso? Tem muitas pessoas que não são. Tem um monte de gente no bairro que é legal e que não é uma pessoa fresca. É uma pessoa humilde, de Deus, pessoas do bem, entendeu? Então, assim, mas é o estereótipo. É aquilo que elas acabam caindo. E eu digo pra você, uma pessoa que é de Deus, ela analisa antes de falar. Ela não sai com a boca aberta falando pra todo mundo. Porque quem tem boca, fala. Você percebe antes de falar, para que você não faça julgamentos, né, que sejam impróprios, para que você não crie no mental das pessoas, né, no psíquico coletivo,
um sentimento de repúdio, um sentimento de ódio por certas questões, ou por certas pessoas, ou por certos povos, né? Ou por certas religiões, as quais não são todo mundo daquela religião, não são todas as pessoas daquela nação que são trevas, que são pessoas que fazem o mal, entendeu? Então, acaba acontecendo que não escutam a palavra de Deus, não escutam, por exemplo, não escutam a palavra de Cristo, por exemplo, não é porque eu tô falando agora do cristão, eu gosto muito de Cristo, Cristo pra mim, eu amo a Cristo, sabe, Cristo é lindo, né? Por quê? Porque ele é muito maravilhoso no que ele fala, ele é justo, você já pensou, ele é perfeito, ele não diz assim, joga uma pedra, pum, ele não fala, não joga a pedra, não joga porque você não tá com tudo limpo na sua casa, você não tá com o seu telhado totalmente bonitinho sabe? De ferrinho não, negócio lá é de vidro, você toma cuidado, entendeu? Você tá condenando o outro, mas você tá fazendo a mesma coisa que o outro tá fazendo, você entendeu? Então assim, é muita gente falando de Cristo, mas na verdade ninguém segue Cristo, você entendeu? Isso é que eu paro pra observar e eu fico tão chocada com as coisas, porque tudo é análise, gente. A gente não tá aqui pra ser robô, você entendeu? A gente tá aqui pra ampliar, pra subir os batentes da espiritualidade, para chegar na iluminação. Então, quando você tem um mestre, por exemplo, que nem Jesus, que diz, olha, amai teu próximo como a ti mesmo, seja uma pessoa do bem, fale o bem, não condene, porque não condene para que você não seja condenado. Não joga a pedra lá, porque você também não tá com o seu telhado perfeito, entendeu? Se você tivesse seu telhado perfeitinho, tudo bem, mas não tá. Você xinga, você briga, você fala um monte de coisa que não é pra falar, você entendeu o que eu tô dizendo? Você explode, você faz coisas que não são de Deus, entendeu? Muitas vezes. Outras vezes você faz, mas tem outras coisas que você não faz que são coisas de Deus, entendeu? Porque ninguém tá perfeito. Então, como você não tá perfeito, então assim, você não faz esse tipo de coisa. Quando você vai tecer uma crítica, tecer uma análise sobre uma coisa, você é cuidadoso. Você é bastante cuidadoso para que você não fira os sentimentos de pessoas que, por exemplo, não são pessoas más, são pessoas do bem, entendeu? Mas não é porque ela não acredita naquilo que você acredita, não é porque elas não faz aquilo que você faz, não é porque você cria todo aquele entorno das pessoas, criam todo aquele entorno das pessoas, que as pessoas são exatamente aquilo que você está falando. Você entendeu? Às vezes é só uma visão sua, mas você não sabe a realidade. Você não convive com as pessoas, com todo o planeta, para dizer o que é e o que não é, né? Então, quando a gente tece, é o que eu falo isso, quando a gente tece uma crítica, ou tece alguma coisa em relação às pessoas, alguma fala, né? A gente tem que saber o que a gente está falando, entendeu? E a gente tem que entender que a gente não pode generalizar, porque as pessoas não são, não é porque uma nação é uma nação inteira que eu vou discriminar aquela nação inteira, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que você dizer assim, as pessoas hoje em dia estão com aquela coisa da China, por exemplo, né? Estão com aquela coisa com a China. Mas você vai dizer que toda a China tá... Ah, não, o povo chinês, meu Deus, aquele país, né? Você vai dizer que é todo mundo? Você vai dizer que é todo mundo? Eu conheço mesmo pessoas que são muito boazinhas, pessoas queridas, entendeu? Que são da China, você entendeu? Então você vai dizer o seguinte, não, porque o povo isso, porque o povo aquilo. E tem pessoas que eu gosto que são assim, entendeu? Mas fuja e mantenha o pé atrás, mesmo que você goste da pessoa. Quando as pessoas generalizam, entendeu? Porque a generalização não é uma coisa divina. Tenha um pé atrás e cuidado com pessoas que generalizam, tá? Porque quem tem Deus mesmo no coração sabe muito bem que jamais, mesmo que a pessoa seja de uma família, eu tenho uma família de 5 pessoas lá, é uma família de 10 pessoas que moram na casa. Ah, aquela família não presta. Não, não é assim, aquela família não presta. Você não sabe. E se lá tiver 2, 3 pessoas que são muito legais? Se estiver lá dentro daquela família de 10 pessoas, que são pessoas diferentes, pessoas que têm espiritualidade, pessoas que têm Deus. Você entendeu? Você tá julgando todo mundo, entendeu? Daquela casa ou daquela família, porque você acha, no seu achismo, que porque, sei lá, a maioria das pessoas daquela família praticam uma coisa, todo mundo tem que praticar também. Você entendeu? Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, gente, nunca na sua vida generalize. Não generalize, não jogue pedras. Se você tem algum comentário ou se você tem mesmo alguma crítica a alguém ou alguma coisa que aconteceu, alguma notícia, né, que você viu sobre povos, né?
Perceba, tenha cuidado ao falar, né? Porque muitas vezes você vai acabar julgando todo mundo e você mesmo vai ser o julgado, entendeu? Então, o que eu venho falar pra vocês hoje, eu teci aqui, eu falei aqui com vocês sobre questões, eu mesmo digo pra vocês, eu respeito todas as religiões, respeito todas as pessoas naquilo que elas acreditam, entendeu? Só que a gente vê muita discrepância. E nesse famoso fim dos tempos, onde as pessoas precisarão de amigos, precisarão às vezes de pessoas, precisarão às vezes estar, né, pedindo colaboração das pessoas para que as pessoas se unam contra uma negatividade, contra algo que vai acontecer. Essas pessoas têm que ser humilde. Humildade, eu penso que é isso, humildade, sabe? Quando a gente é humilde, a gente consegue olhar para as pessoas de outro modo, entendeu? A gente vê, a gente para, a gente reflete, a gente pensa, a gente não coloca todo mundo no mesmo barco, entendeu? A gente sabe que uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa, outra coisa é outra coisa. A mesma coisa são nações, a mesma coisa são religiões, você entendeu? Ai, mas eu não acredito naquela religião. Aquela religião, não sei o que, não. Você não acredita, outras pessoas acreditam. Fale da sua, então. Entendeu? Fale da sua. É isso que eu penso, sabe? Muitas pessoas falam muito dos outros, condenam os outros, mas eu penso o seguinte, se elas perdessem o tempo da vida dela falando sobre aquilo que ela acredita, seria maravilhoso. Por exemplo, aqui no meu canal eu tento fazer isso, né? Aqui eu trago a minha crença, aquilo que eu acredito. Se você acredita também, que bom, que é legal, né? Você vai tirar proveito. Se você não acredita totalmente nas coisas que eu acredito, mas tem coisa que você acredita, ótimo, você também tá tirando lucro. Se você de repente não acredita em nada do que eu tô falando pra você, mas você tá assistindo aqui, então pelo menos você tá tendo um estudo, você tá olhando pontos de vistas, né? Que isso é importante pra despertar o seu ser mental, entendeu? Então, quando eu falo pra vocês mesmo isso, né? Às vezes as pessoas ficam tão cegas por escrituras, por coisas que foram escritas milhões de anos atrás e elas nem estavam lá pra dizer se foi mesmo assim. Se foi exatamente cada ponto no i que tava escrito ali. Não, entendeu? Mas elas seguem. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se tiver uma pessoa na Terra, que tiver experiência espiritual, que estiver falando aqui com você agora, nessa era de agora, na sua frente, dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, aí Deus fez isso, não sei o que, nanã, ele me falou assim, assim, assado, a pessoa vai olhar pra cara da pessoa e vai dizer, não sei, Mas a pessoa tá na tua frente, ela tá falando a verdade dela, e você não vai acreditar. Sabe por quê? Porque não tá no livro, não é verdade? Não tá no livro. E aí eu penso assim, como seria providencial, né? Como seria providencial de alguma negatividade? Especulações. Como seria providencial de uma negatividade dizer assim, olha, cuidado, hein, cuidado. Bota aí escrito. Cuidado naqueles tempos, né? Porque muitas pessoas vão dizer que vai ter isso, que vai ter aquilo, mas na verdade não vai ter nada. Cuidado naquele tempo, entendeu? Por quê? Porque pessoas, seres, anjos, a Deus vai querer falar com muitas pessoas, mas nós vamos minar. Nós vamos já pegar essa estratégia. Bota aí escrito, bota aí. Não tenho cuidado com aquelas pessoas porque não sei o que lá. Percebe? Percebe que muitas vezes esses escritos todos têm coisa estranha no meio da história? Coisas que favorecem certas questões, favorecem certas coisas, certos programas, por exemplo, certos, como é que eu posso dizer, certos acontecimentos, entendeu? É muito peculiar, né? É por isso que eu venho aqui no meu canal falar o seguinte, aqui no meu canal tem escritura, tá? Aqui no meu canal tem escritura, é como Jesus Cristo, como Jesus Cristo mesmo fala, né? Ainda é como tem na escritura que as pessoas tanto acreditam. Tem lá escrito, ainda que eu caminhe no vale da morte, eu não temerei, porque o meu Deus vai estar comigo. Entendeu? Então, uma pessoa que vive nessa verdade, tá? Nessa verdade intrínseca dentro do espírito, ela não tem capacidade de pensar nem se alterar por um fim dos tempos, por um apocalipse. Porque, na verdade, tudo isso não tem importância alguma. Por quê? Porque mesmo que eu ande no vale da morte, mesmo que coisas terríveis aconteçam, eu estarei com Deus. Porque mesmo que eu ande no vale da morte, eu não temerei. Porque o meu Pai vai estar comigo.
É momento de nos tornarmos uma grande família. Cada um no seu quadrado, cada um com suas crenças, caminhando no caminho do bem, da luz, do respeito, unindo-se às pessoas que acreditam em Deus. Não interessa a religião que ela tenha, né? Ela acredita em Deus, um Deus único. Ah, mas não é o meu Deus, não é o teu Deus. Respeito, respeito. É do bem, faz o bem, é uma pessoa de luz, ótimo. É meu irmão, entendeu? São os meus irmãos. Cada um com suas crenças, não tem problema nenhum. É do bem, é da luz, faz coisa certa, ótimo. Do bem, né? Eu acho importante a gente entender que esse é um momento de união, né? Tem muita gente aí que já não basta tudo que o planeta está passando, acredita que é um momento de discórdia, né? De apontamento. E, no entanto, é um momento de nos unirmos, né? Nos unirmos em prol da luz, em prol do bem. E não nos imaginar, nessas situações, se imaginar numa situação de perseguição, se imaginar numa situação de morte até, de combate. Se você acredita que o que vai acontecer com você é isso, então realmente é isso que vai acontecer. Vai chegar naquele momento, você vai passar por aquilo, não vai ter transmutação, não vai ter transfiguração, não vai ter anjo, não vai ter nada. Você vai pro combate verdadeiro, porque é isso que você imaginava. Era isso que você queria, você entendeu? Era isso que você ficava especulando, ao invés de pensar que você acreditava num Deus único, num Deus de iluminação e de proteção que transfiguraria seu rosto, que você passaria no meio da multidão e ninguém te notaria, que você estaria para ser combatido e na verdade você se tornaria invisível, que você estaria cercado de protetores e anjos que nunca deixariam que sua família ou você passasse por algum tipo de coisa, né? Então, assim, esse é o Deus da promessa, né? Aquele Deus que promete tantas coisas boas, tantas coisas de luz. Por que não acreditar nessa luz? Por que acreditar no combate, né? Por que acreditar naquela coisa terrível, enquanto você pode muito bem acreditar e estar focado realmente o quê? Na iluminação, no engrandecimento e no amor ao próximo. Amor ao próximo, humildade, ame teu próximo como a ti mesmo, ame teu próximo como a ti mesmo, ame teu próximo como a ti mesmo, né? Isso as pessoas não compreendem. Então hoje eu vim aqui trazer essas especulações. Eu acho que o meu vídeo hoje é sobre especulações, né? Especulações e posicionamento, né? Eu acho que é isso. Especulações e posicionamento, porque muitas pessoas fazem isso sem nem perceber, e isso tá errado, entendeu? Tá errado, e tá errado para elas mesmas. Elas mesmas estão plantando e elas mesmas terão que colher mais adiante, né? Então, se você quer luz para sua vida, se você quer amor ao próximo, se você quer estar no bem, se você realmente acredita no Deus do universo, então esteja na luz, né? Esteja com seu coração tranquilo, né? Vá para o deserto. Sabe o deserto interior, né? O deserto que Jesus Cristo, por exemplo, quem gosta de Jesus, ia tanto, né? Ele sempre ia para lá. Muitos profetas iam para o deserto, porque o deserto traz realmente aquela paz, aquele autoconhecimento, né? Onde você encontra com a sua própria existência. Vá para o seu deserto interior, busque a sua realidade interior, para que você se posicione de uma forma correta, para que você seja eficaz, para que você possa, através de tudo isso, engrandecer-se, entendeu? E se tornar um verdadeiro soldado divino, mas um soldado equilibrado, que logo à vista, logo adiante, né, poderá ser perseguido, mas será protegido. Entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é só para refletir, tá? Eu respeito você nas suas crenças, mas é uma coisa que eu tenho visto e eu acho que as pessoas precisam ter cuidado para não cair na hipocrisia, né? Porque às vezes você está combatendo uma coisa, você está fazendo a mesma coisa que aquilo que você está combatendo, entendeu? A internet está cheia de gente que fala uma coisa, mas faz exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, assim, vamos ser nobres, né? Nobre não tem a ver com riqueza, tá? Não é nobre de espírito, né? Vamos ser realmente lapidados, vamos tentar fazer o nosso melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixe seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Porque a inteligência e a reflexão podem te levar a um lugar que você jamais poderia imaginar.